Como que um processo de adaptação ele pode atrapalhar no nosso planejamento alimentar e como que a gente lida com isso? O cenário mais comum que eu tenho de pacientes em São Paulo são é o cenário da pessoa ter que mudar de trabalho ou receber uma promoção no trabalho e vai ter que ter uma demanda maior por uns dias. E eu recebo muita mensagem no WhatsApp quando isso acontece, porque eles falam assim: Gabriel, acabou comigo. Eu tô com uma demanda de trabalho absurda porque eu fui promovido e eu não tô sabendo lidar, para mim tá muito difícil. Troquei de trabalho e até conhecer todo mundo, ambiente novo, fazer todas as coisas, não tô conseguindo seguir o plano. A primeira mensagem que eu mando para eles é: entendam que vocês estão num período de adaptação e isso é normal. Toda vez que você faz algo que vai mudar drasticamente a sua rotina, você vai passar por um período de adaptação. O seu cérebro precisa adaptar aquilo. O seu corpo, o seu social, tudo vai precisar readaptar. E esse processo de adaptação você tem que ser muito paciente com ele. Ah, eu mudei de casa. Eu não vou conseguir seguir o plano. Claro que você não vai conseguir seguir o plano se você mudou de casa, porque você não tem uma cozinha pronta ainda, você precisa conhecer os mercados próximos para saber qual que é melhor para você comprar, e isso é um período de adaptação. Então o que eu falo? Paciência. Esse período de adaptação, ele passa. E é isso que é o mais importante que eu passo para meus pacientes. Esse período, ele tem como se fosse um tempo limite de duração. Então, você foi promovido no trabalho, você vai ter uma alta demanda de trabalho, certo? E a partir disso, você vai jogar um pouco do planejamento pro ar, talvez deixar de treinar, às vezes os dois. Mas o que eu ensino para os pacientes? Existe uma ferramenta na nutrição comportamental que chama balança de prioridade. O que é isso? A partir do momento que você entende que você está num período de adaptação, você vai jogar na balança. Então, o que é mais importante nesse período de adaptação? Obviamente, o trabalho. Então, a gente vai ter que se dedicar mais ao trabalho. Então, essa parte da balança sobe. Coisas que você pode deixar de lado por causa do trabalho: academia, alimentação, atenção no namorado, na namorada, no filho, porque você vai precisar dar uma atenção maior nesse trabalho. Com isso, essa outra parte que eu falei de academia, alimentação, vem para esse lado da balança. E esse lado, supostamente, é para ficar lá embaixo. Quando isso acontece, o que é para você ter em mente? Se no lado da balança que está mais embaixo, é o lado que você tem que não se frustrar e não se cobrar de que ele seja perfeito. Porque ele está embaixo. Você escolheu dar prioridade para outra área da sua vida. Então, por que você tem que se cobrar das áreas que você não está conseguindo dar atenção? Para que se cobrar para que elas sejam perfeitas? E existe o cenário que o paciente ele pode pegar e não voltar, porque ele não se deu bem com esse período de adaptação. Por quê? Porque ele não entendeu que ele está num período de adaptação. E isso já aconteceu comigo em clínica, de pegar paciente e falar assim: ah, eu fui promovida no trabalho e esse mês está muito difícil, a gente pode jogar para o próximo? Aí eu falo: entenda, falo tudo o que eu acabei de falar. Mas aí a pessoa ela ainda insiste. E ela fala assim: ah, vamos para mês que vem. Eu falo: tá bom. Aí chega mês que vem, a pessoa fala assim: ah, o período de adaptação foi muito difícil, eu chutei tudo pro ar, ganhei peso e tô frustrada para voltar. E eu falo assim: mas é nesse momento que é importante você voltar. É o momento que você vai voltar e a gente não vai fazer medida. O paciente vai pegar e ele vai querer fazer medida e ele vai ver que ele engordou mesmo, muito provavelmente de inchaço, e ele vai se sentir frustrado e vai perder engajamento. Então ele vai sair da sua clínica triste, ele vai sair chateado. Por quê? Porque ele não soube lidar com o período de adaptação e, no caso, eu, como nutricionista, não dei uma ajuda necessária a ele. Então, isso para mim é muito importante e pro paciente que está ouvindo isso também é muito importante. Você entender que é nesse momento que você precisa de um suporte. Então, para a gente concluir a ideia do vídeo de hoje, é que assim, os períodos de adaptações ele acontecem. Então pode ser uma mudança de casa, pode ser uma promoção no trabalho. São períodos que demandam de você readaptar. Você tem que readaptar a rotina,
você tem que readaptar a rotina alimentar. E quando isso acontece, você tem que jogar na balança de prioridade. O que eu preciso fazer muito, que seria me adaptar ao trabalho novo, e o que eu posso deixar de lado. A partir do momento que eu deixo de lado aquelas coisas, eu também tiro a cobrança sobre elas, para a gente não se frustrar. E também faz parte entender que esse processo de você deixar essas coisas de lado podem trazer algumas consequências de, por exemplo, um aumento de peso, uma mudança de medida, que no caso, eu como nutricionista, vou chegar para o paciente, entender que ele está nesse período de adaptação e falar, ó, vamos fazer uma mudancinha aqui no plano, mas sem fazer medida esse mês. Para o paciente não se cobrar, porque é uma coisa que ele não fez. Então por que a gente vai cobrar? Não faz sentido. Então, balança de prioridade é uma ferramenta muito importante nesse processo e ela ajuda muito ao manter o paciente, você, engajado, porque você entende o processo e entende que o planejamento alimentar, o seu processo de emagrecimento, ele demanda de um tempo e que a gente também não tem a gente não tem escolha em alguns momentos da nossa vida. Isso vai acontecer. Então a gente vai jogar tudo pro ar, a dieta, porque aconteceu isso comigo? Não. É um momento de balança de prioridade. Deixa ela de lado. Depois você busca. E simples assim.